No meio dos anos 90, a Capcom era o coelho reprodutor dos jogos de luta. Ela tinha tantos games saindo praticamente ao mesmo tempo que nem sabia o que fazer direito com eles. Ou será que sabia? X-Men vs Street Fighter é daqueles jogos improváveis, tipo, já pensou se o Ryu lutasse contra o Magneto? Quem será que venceria? Um dos mutantes mais poderosos capaz de manipular o ferro contido no sangue? Ou um lutador que solta bolinhas de energia pelas mãos? Normalmente eu diria que o vencedor dessa luta improvável seria o Magneto, mas a Capcom criou um game onde até o Ryu poderia vencer um dos mutantes mais poderosos do universo de X-Men. Como isso se tornou possível será revelado no vídeo de hoje, a história de X-Men vs Street Fighter, e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de uma mutação genética por aqui, você caiu no Pet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Eu sei que você deve estar se questionando qual a ligação entre o universo de Street Fighter da Capcom e o de X-Men da Marvel. Aparentemente essa é uma conexão inexistente, dois mundos completamente diferentes, sem nenhuma relação um com o outro. A gente não cansa de ouvir aquele ditado, que diz que as aparências enganam. E esse é exatamente o caso que acontece com X-Men vs Street Fighter. Esses dois universos que na superfície são completamente desconectados, têm na verdade uma das ligações mais profundas da história, o dinheiro. E dinheiro a gente sabe que torna praticamente tudo possível. Mas X-Men vs Street Fighter não surgiu do nada. Muitos botões tiveram que ser pressionados até que os caminhos da Capcom e Marvel se cruzassem. E como foi que isso aconteceu é o que a gente vai descobrir agora. Para quem não conhece, os X-Men são mutantes super poderosos que apareceram no mundo dos quadrinhos pela primeira vez em 1963. Pelas mãos de Jack Kirby e do lendário Stan Lee. As histórias do X-Men eram as que eu mais gostava de ler no universo Marvel. E alguns personagens são bem famosos: Wolverine, Ciclope, Magneto, Vampira, Professor Xavier, só pra citar alguns. Foi só questão de tempo para os X-Men saltarem das páginas dos quadrinhos para as animações na TV, e em seguida também para os videogames. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, mas essa você vai querer esquecer. The Uncanny X-Men de 89 foi o primeiro game da franquia mutante para o Nintendinho, e foi desenvolvido por ninguém menos que pela LJN, aquela LJN. O sonho de controlar Wolverine ou a Tempestade se transforma em pesadelo, quando o jogo faz questão de punir o jogador por usar as habilidades especiais mutantes. Porque essas habilidades consomem energia, e sem energia você morre. E mesmo se usar os poderes, não se anime porque eles não são grande coisa. A LJN fez questão de enfraquecer todos os personagens, ao ponto de nem parecer que eles são super-heróis poderosos, e sim seres humanos fracos, ordinários e quebradiços. Eu queria muito te dizer que The Uncanny X-Men foi um ponto fora da curva, e que os próximos games dos X-Men seriam todos cheirosos, mas aí eu estaria mentindo. Por um bom tempo, jogos fedidos dos X-Men foram a norma. Aposto que provavelmente você nunca ouviu falar de X-Men 2, The Fall of the Mutants no PC, mas agora você sabe que ele existe e vai ter que lidar com isso. Os games sobre X-Men começaram a melhorar em 92, com um jogo da Konami para o arcade que se chama simplesmente X-Men, um beat'em up, jogo bonito, jogo cheiroso, como era o padrão em tudo que a Konami daquela época colocava as mãos. Um jogo devorador de créditos, simples, mas que era muito divertido. Massa demais ver os mutantes bem desenhados e animados com muita ação na tela, e o fino do fino trato da arte e das sprites. Um gabinete lindo e gigante com 2 monitores para até 6 jogadores ao mesmo tempo. Finalmente um game do X-Men à altura da qualidade dos quadrinhos. No começo dos anos 90, o X-Men estava no auge da popularidade. E na TV estava rolando o X-Men The Animated Series, que também foi outro sucesso. No entanto, nos videogames, a franquia ainda passava de mão em mão, circulando por várias desenvolvedoras diferentes.
Passou pelo Super Nintendo, em um crossover com o Homem-Aranha também produzido pela LJN. Passou pelo Mega Drive, com mais um game também chamado de apenas X-Men, desenvolvido pela própria Sega. A Marvel ainda não havia encontrado uma desenvolvedora parceira, aquela que fizesse a franquia X-Men alcançar nos videogames o mesmo nível de popularidade e qualidade dos quadrinhos. Mas essa situação iria mudar. Do outro lado do planeta, no Japão, outra empresa estava vivendo seu auge, a Capcom, que passava por um momento mágico graças ao fenômeno Street Fighter 2, e praticamente tudo que ela encostava as mãos virava ouro. A Marvel estava de olho nesse sucesso e em 93 cedeu a Capcom os direitos para fazer um game usando um dos seus personagens, o Frank Castle, também conhecido como The Punisher ou aqui no Brasil como O Justiceiro. E meus amigos, esse não foi um jogo qualquer, tipo mais uma adaptação meia boca dos quadrinhos para os games. The Punisher é um dos melhores beat'em ups que a Capcom já produziu. Ela caprichou em tudo o que podia e o que não podia, usando um hardware novinho em folha, o Capcom System Dash. Esse sistema foi a evolução da Capcom System, e conseguiu colocar 10 personagens enormes e detalhados na tela ao mesmo tempo, sem nenhum momento de lerdeza ou piscadeira. The Punisher ficou tão impressionante que serviu como o melhor cartão de visitas do mundo. E esse foi o começo de uma parceria entre a Marvel e a Capcom, que iria render muitos games ao longo dos anos. Tudo isso foi mais que o suficiente para convencer a Marvel a entregar a franquia X-Men nas mãos da Capcom. O primeiro game dessa parceria foi no Super Nintendo, com X-Men Mutant Apocalypse, um game de ação e plataforma caprichadíssimo e considerado como um dos melhores videogames baseados em personagens da Marvel de todos os tempos. Se ainda restava alguma dúvida que a parceria entre a Capcom e a Marvel tinha dado liga, agora não tinha mais. Nessa época, X-Men The Animated Series estava fazendo sucesso até no Japão. Era o momento perfeito para duas empresas no auge juntarem suas forças para criar um game inesquecível de X-Men no arcade. A Capcom, que de boba não tinha nada, disse beleza, mas a gente tem uma exigência. A gente tem que dar um jeito de colocar um personagem de Street Fighter dentro do universo do X-Men. E a Marvel topou. Em 1994 nascia X-Men Children of the Atom, um game de luta mostrando lindamente vários personagens do universo de X-Men no melhor estilo do Street Fighter. Um jogo lindo, rápido, colorido, muito bem animado, uma tradução praticamente perfeita de X-Men do mundo dos quadrinhos para o mundo dos videogames. E aquele personagem de Street Fighter, que a Capcom queria porque queria colocar no game, foi colocado mas secretamente. Usando uma ordem específica na tela de seleção de personagens, Akuma toma o lugar do Silver Samurai, marcando o primeiro crossover de Street Fighter no mundo dos X-Men. Children of the Atom foi um sucesso no arcade e foi portado para o Sega Saturn, para o PlayStation e também para o PC. A mídia especializada exaltou as qualidades do game, ao mesmo tempo que mostrava uma certa preocupação com a Capcom, por ela estar reutilizando a fórmula de sucesso de Street Fighter mais uma vez. Uma preocupação que tinha sua razão de ser, afinal em 1994 o mundo já havia recebido muitas doses de Street Fighter 2 em diversas versões. Apesar de X-Men Children of the Atom ser muito bom e usar personagens de um universo diferente, ele seguiu uma fórmula de jogo bastante semelhante. O sucesso desse game levou a Capcom a explorar o universo Marvel mais uma vez no ano seguinte com Marvel Super Heroes. O jogador agora podia lutar como um Homem-Aranha, Homem de Ferro e Capitão América, entre outros, com direito a um enredo baseado nas Joias do Infinito e Thanos como o chefão final. A Capcom não estava nem aí para as críticas sobre jogos parecidos, porque o negócio é pagar boletos antes do vencimento. Em paralelo à sequência de jogos usando as franquias da Marvel, a Capcom ainda lançou o Street Fighter Alpha, o Street Fighter Alpha 2 e até o poligonal Street Fighter EX. No meio de tanto sucesso com os games de luta, cruzar os mundos de Street Fighter e Marvel era só questão de tempo. Mas será que daria boa? Um personagem secreto no meio de um jogo era uma coisa, mas um jogo inteiro criado ao redor do duelo entre personagens de universos diferentes era outra. Era uma proposta arriscada. Podia dar certo, mas também podia dar muito errado.
E eu garanto pra você que nem a Capcom e nem a Marvel gostam de perder nada, muito menos dinheiro. E pra você não perder nada, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa pra depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. A Capcom tinha nas mãos uma forma de fazer um game sem gastar muito. Tanto a franquia Street Fighter Alpha como os jogos de luta da Marvel foram desenvolvidos usando um hardware chamado CPS-2, o Capcom System 2. Games que usam o mesmo sistema podem compartilhar recursos sem muita dificuldade, principalmente na parte gráfica. Reutilizar as sprites em um novo jogo usando a CPS-2 pouparia muito tempo de produção e, claro, muito dinheiro também. Em 96 chegou o X-Men vs Street Fighter, e é isso mesmo que você está pensando. Nada mais é do que um delicioso catadão, uma reciclagem das sprites de X-Men Children of the Atom e Street Fighter Alpha 2. São 16 personagens selecionáveis no total, metade deles do mundo de Street Fighter e a outra metade do mundo dos X-Men. Do lado da Capcom temos Ryu, Ken, Kami, Chun-Li, Dhalsim, Zangief, M. Bison, o Akuma novamente como um personagem secreto e o Charlie. Do lado dos X-Men temos a Vampira, Cyclope, Gambit, Tempestade, Fanático, Dente de Sabre, Magneto e o Apocalipse como chefão final. Essa seleção só não está perfeita porque tá faltando um personagem que merecia muito estar ali. O coitado do Guile ficou de fora. No lugar do Guile entrou Charlie, mas por que justo Charlie? Porque o Guile não estava presente em Street Fighter Alpha 2 e o Charlie estava. A dev japonesa não quis desenhar o Guile novamente só para esse jogo, mas como nem só de reciclagem vive o mundo, a Capcom gastou a verba que tinha desenhando a Vampira, o Gambit e o Dente de Sabre, que estavam estreando nos jogos de luta. Mesmo reciclando a maior parte das sprites, o jogo é lindo e extremamente divertido. Usa muitas mecânicas manjadas de Street Fighter e dos outros games da Marvel, mas também traz algumas novidades. Na tela de seleção escolhemos 2 personagens por vez, o que significa que temos um sistema de time. Isso muda a forma de jogar, porque o vencedor não é mais quem vence 2 rounds primeiro, é um combate de um único round entre os times. O jogador pode chamar o seu segundo personagem a qualquer momento, estrategicamente ou quando estiver levando uma surra. Quando ambos os personagens de um time forem derrotados, aí sim a luta acaba e tem um vencedor. O chefão final, Apocalipse, também não é um lutador comum, ele é um boss gigante e daqueles que ocupa sozinho quase a tela inteira. E eu sempre acho muito massa quando games fazem um esforço para sair do lugar comum, ou até mesmo partindo para o lado do absurdo, como por exemplo o Ryu lutando contra o Apocalipse. Normalmente o que aconteceria em uma luta assim seria que na primeira piscada do Apocalipse o Ryu seria transformado em cinzas, mas em X-Men vs Street Fighter essa é uma luta equilibrada. A Capcom fortaleceu os personagens de Street Fighter com direito até a superpoderes e os mutantes de X-Men foram bastante enfraquecidos. Era isso ou não teria luta e seria melhor mudar o nome do jogo para X-Men Massacrando Street Fighter. O que importa é que o game foi muito bem recebido por jogadores e pela crítica. Mesmo sendo um catadão de outros jogos, ele se destaca imensamente pelo estilo visual, pela dinâmica rapidona de jogo e claro pelas animações caprichadíssimas. Um jogo assim é certeza que teria que ser portado para os videogames domésticos daquela época. Como a Capcom não dava muita bola para o Nintendo 64, as opções eram o Saturn da Sega e o PlayStation da Sony. Na hora de levar o game para os consoles, a Capcom se envolveu em uma polêmicazinha. Pela capacidade técnica, ela escolheu o Saturn como a plataforma ideal. Além de lidar melhor com as sprites, o Saturn também oferecia a possibilidade de um cartucho de expansão de memória. A Capcom chegou a anunciar o game como sendo exclusivo da plataforma da Sega. E eu acredito que essa escolha tenha sido a correta. Um game como X-Men vs Street Fighter precisa de muita memória interna. Cada personagem tem uma quantidade enorme de quadros de animação, e como é um jogo de time, são 4 personagens abarrotados de animações que têm que estar carregados na memória ao mesmo tempo, e não tem condições de parar a luta para fazer um loading bem quando o couro tá comendo solto. E não é que essa escolha puramente técnica deu treta. A imprensa acusou a Capcom de favorecer a Sega e os jogadores ficaram pistolados, especialmente no ocidente. O motivo da revolta é que o Saturn é um console que teve um desempenho comercial até decente no Japão,
mas na América comercialmente foi muito abaixo das expectativas. Por outro lado, o PlayStation vendia como água no deserto, então a Capcom, apesar de contrariada, se viu forçada a fazer uma retratação e confirmar que X-Men vs Street Fighter também sairia para o videogame da Sony. Em 97, o game chegou para o Saturn no mercado japonês praticamente idêntico à versão de arcade e era vendido junto com um cartucho expansor de memória. Essa versão do jogo foi extremamente elogiada, um trabalho primoroso da Capcom. Só que esse jogo acabou se tornando exclusivo para o mercado japonês. Na América, em 97, o Saturn já estava desacreditado e as lojas estavam se livrando do estoque encalhado. A versão americana de X-Men vs Street Fighter foi cancelada. Do lado da Sony, a situação foi ainda pior. O jogo atrasou um monte e só foi chegar no Japão no começo de 98 e nos Estados Unidos no final desse mesmo ano. E quando chegou, chegou todo zoado. Ou melhor, chegou todo modificado e capado. Se o port do Saturn foi um trampo primoroso, o port do PlayStation foi um trampo lixoso. Desde o começo a Capcom sabia que esse game não era uma boa escolha para o PlayStation e ela estava coberta de razão. A falta de memória interna do console da Sony causou tantos problemas que até a mecânica do jogo teve que ser alterada. Visualmente as animações sofreram uma redução de qualidade. Menos memória significa menos quadros, e o resultado é um jogo com bem menos detalhes. Mas a pior parte ainda não foi essa. X-Men vs Street Fighter é um jogo de times, que a todo momento tem 4 personagens carregados na memória ao mesmo tempo. E se o PlayStation tinha dificuldade com quadros de animação de 2 personagens, com 4 a missão ficou impossível. A solução que a Capcom encontrou foi remover completamente o sistema de times, retornando ao formato tradicional de quem vencer 2 rounds ganha a luta. Essa mudança matou o que o jogo tinha de diferente, e a versão do PlayStation, pelo menos na jogabilidade, se transformou em outro jogo, passando longe da experiência do arcade. X-Men vs Street Fighter no PlayStation foi amplamente detonado pela mídia especializada. Eu sinceramente não acho que é uma versão tão horrenda desse jeito. Quem não tem outra versão para comparar provavelmente vai se divertir jogando. Mas de fato, comparada ao arcade ou com o port do Saturn lado a lado, a versão do PlayStation é muito inferior em tudo, e nesse caso nem dá pra culpar muito a Capcom porque ela não queria fazer essa versão do jogo, pelo menos não inicialmente. No balanço geral, eu acho que X-Men vs Street Fighter é um dos jogos mais divertidos entre todos os games de luta da Capcom. É um dos poucos que oferece algo de diferente tanto na forma de jogar, quanto pelo inesperado encontro de 2 universos completamente diferentes, coisa que a gente não vê todo dia. E na minha opinião é um jogo maravilhoso, daqueles mandatórios para quem curte pelo menos um pouquinho o mundo dos jogos de luta, para você ver como às vezes até um requentadão tem valor. E o que é que você pensa sobre X-Men vs Street Fighter? É um dos seus games de luta favoritos ou passa longe disso? Você conheceu ele no Saturn, no arcade ou no PlayStation? Me conta aí nos comentários. E eu quero dar as boas-vindas aos novos apoiadores do canal, começando pelo Elcio Lima, que apoiou direto pelo Pix, aí sim mano. E também ao Deienes, que acabou de chegar, e aos que renovaram: Samuel Cassolaro 1 mês, Bruno Drago 13 meses, falou Brunão, Neilson Lino por 8 meses, Rodrigo Cavalcante por 9 meses e Pedro Rogério por 12 meses. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele, que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Dá uma olhadinha também na descrição embaixo do vídeo, que ali tem tudo o que você precisa para acompanhar o canal de perto e não perder nada. Camisetas, moletons, Telegram, Discord, como virar apoiador do canal se você puder e quiser, tá tudo ali. Como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!